Bom, enquanto lá em Brasília o governo eleito está tentando ajustar esses últimos detalhes da PEC, por aqui no Em Ponto a gente segue comentando o quê? Expectativa, perspectiva, e agora a nossa conversa é com Oriovisto Guimarães, líder do Podemos no Senado. Senador, seja bem-vindo ao Em Ponto, obrigada pela participação. Marina participa dessa entrevista e já faz a primeira pergunta para o senhor. Oi, líder, bom dia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria perguntar para o senhor é economista, sabe tudo sobre esse assunto, está acompanhando ali. Então, em termos de articulação política, como é que está para a votação, para viabilizar essa votação dessa PEC em um curto prazo de tempo, né, até o dia 17 de dezembro? E o que o senhor acha em relação ao tempo de exclusão do Auxílio Brasil, Bolsa Família, do teto de gastos? O governo queria de forma permanente, futuro governo. Aí topou 4 anos, mas parece que 4 anos está inviável lá dentro do Congresso, né? O que os senadores estavam dizendo ontem é que topavam 1 ano e o futuro governo tentando, então, emplacar 2 anos de duração. O que o senhor está vendo em relação a essa PEC? Qual que é a sua sugestão? Pois é, o assunto está bastante complicado, Marina. O governo até agora não colocou em votação, não protocolou sequer uma PEC. Então, nós estamos falando aqui sobre hipótese, porque de concreto, de oficial, por escrito, o governo ainda não tem uma proposta. Eles estão fazendo aquele jogo de atirar primeiro a flecha e depois desenhar o alvo, né? No caso, eles estão tentando costurar apoio para uma ideia. Quando eles tiverem esse apoio, eles vão apresentar. Acho muito difícil que consigam apoio para essa loucura que seria 200 bilhões de reais fora do teto por 4 anos. O PT precisa entender que a vitória nas urnas não é sinônimo de um aval para a irresponsabilidade fiscal. O Congresso não vai abrir mão do seu papel de um dos 3 poderes da República. Se nós concedêssemos 200 bilhões por ano por 4 anos, o governo Lula, daí para frente, podia dar simplesmente, olha, até logo, Congresso, não preciso mais de vocês. O mandato desses novos parlamentares ficaria, de certa forma, inutilizado, porque nós, essa legislatura que está acabando, que está terminando, não se esqueça que muitos não vão voltar. O Senado foi renovado, bastante renovado, e nós estaríamos tirando a possibilidade desses novos senadores falarem sobre o futuro do Brasil. Quer dizer, essa história de 200 bilhões por 4 anos é um atentado até contra a democracia, não só um atentado contra a responsabilidade fiscal. O governo tem que dar uma mão ao social, pode contar com o nosso apoio para isso, mas tem que dar uma outra mão à responsabilidade fiscal, que é o que vai criar emprego, que é o que vai impedir a inflação, que é realmente o que vai permitir que um dia esses brasileiros que hoje precisam de auxílio já não precisem mais. Senador, o senhor não está na base governista do governo eleito agora, né, que vai assumir em 2023. Quais são os fatores que devem pesar, portanto, dado esse dado, na hora do senhor decidir se apoia ou não essa proposta? Exatamente o que eu estava falando, Cecília. Exatamente o que eu estava falando. 1 ano, uma emergência, até 80 bilhões, não é pouco dinheiro. Basta você pensar o seguinte, Cecília, se eu pedisse ao governo para fazer um superávit primário de 80 bilhões, cairia a República. Como que eu vou fazer um superávit de 80 bilhões? Mas pedem, com a maior desfaçatez, 200 bilhões de fora do teto, que seria déficit, né? Eu acho, do meu ponto de vista, do meu partido, nós somos em 8 senadores, eu converso muito com o pessoal do PSDB, sinto que com eles o pensamento é igual, sinto que com vários outros senadores tem esse mesmo pensamento, e acho que o governo não vai conseguir 49 votos para aprovar uma PEC tão louca como essa. Do meu ponto de vista, 80 bilhões para o ano que vem, fora do teto, e só para o ano que vem. E aí, o ano que vem, esse governo mostra o que veio, mostra onde que vai fazer economia, aonde que vai cortar gastos. Olha, administrar com recursos ilimitados, qualquer criança administra. Um bom administrador é que coloca o país
tira do vermelho e coloca no verde de novo, não é? Faz com que o país pare de ter déficit. É isso que eu espero da administração desse novo governo. Até 80 bi, só para o ano que vem, eu acho que é tranquilo, ele consegue passar. Mais que isso, é bastante duvidoso. Líder, a gente sabe que durante a negociação dessa PEC também está em questão, está sendo negociada a recondução de Arthur Lira à presidência da Câmara em fevereiro. Podemos deu um sinal, uma sinalização importante em relação ao apoio a Arthur Lira e agora o partido vai formalizar a união com o PSC, né? Então, eu queria saber do senhor como é que fica esse cenário, se há essa perspectiva realmente de recondução de Arthur Lira, como é que o Podemos vai lidar com isso? E a gente sabe que tem tudo a ver com a negociação da PEC agora, porque precisa começar a negociar desde então, né? Olha, Marina, isso é uma tristeza, não é? É uma tristeza. Porque, de novo, a República, o país, as questões macroeconômicas, o nosso futuro como economia é esquecido e questões menores é que vão decidir as coisas. Vamos reeleger Arthur Lira, vamos reeleger Rodrigo Pacheco, entende? Essas questões, não, no meu ponto de vista, não deveriam ser agora determinantes. Você veja a questão do orçamento secreto. O meu colega, que eu respeito tanto, Marcelo Castro, que ainda há pouco deu uma entrevista para vocês, é o relator do orçamento. Não se esqueça que as RP9s, ou emendas do relator, são um sinônimo de orçamento secreto. Há muita boataria lá no Senado de que o que, na verdade, se está negociando em tirar aqueles 105 bi que já estão no orçamento, que pagaria até R$400 do Bolsa Família, estão tentando negociar, tirar aquilo, mas com a condição que boa parte desses 105 bilhões sejam distribuídos em verbas para probleminhas regionais. De novo, se esquece o país e pensa-se na sua reeleição, na verba que vai levar para o seu estado. É uma tristeza que a política brasileira seja feita dessa maneira. E não é de hoje, é desde décadas que isso é assim, não é? É a tal da negociação política que a gente vem mencionando aqui, que tem sido usado como negociação política, a expressão para justificar esse tipo de acordo, senador. E ontem a gente sabe que saiu a notícia da fusão entre o Podemos e o PSC, que poderia ali engrossar, né, a bancada. E eu queria saber do senhor, o senhor acredita que poderia mudar a postura da sigla para o ano que vem? Não muda em nada. Na verdade, a fusão foi uma incorporação. O PSC era um partido pequeno, que tinha um senador por Minas Gerais, que foi eleito agora. Me falha agora a memória o nome dele, acho que é Cleide, uma coisa assim. E tem 5 deputados. Ele foi incorporado pelo Podemos, não é? Com essas barreiras eleitorais que existem, essa coisa toda, ele acabou por sendo incorporado pelo nosso partido. O Podemos passa a ter 18 deputados na Câmara dos Deputados e passa a ter, para esse ano, continua com 8 até o final, mas como tivemos 2 senadores, Álvaro Dias e Lazer Martins, que não foram reeleitos, o ano que vem estaremos com 7. Provavelmente vamos formar um bloco, provavelmente não, está quase certo, vamos formar um bloco com o PSDB, que tem 4, e seremos um bloco de 11 senadores com uma influência muito importante, tanto na reeleição ou a eleição do novo presidente do Senado, como também na Câmara teremos uma importante missão. Mas o partido não muda, o partido continua independente, a nossa postura será a mesma que tivemos com o Bolsonaro, independente, analisar projeto por projeto, o que for bom, votar a favor, e o que for ruim, ser uma terrível oposição. E é isso que nós vamos fazer. Democracia só existe se houver 3 poderes harmônicos, mas independentes. Eu não entendo esses partidos que se dizem aliados do governo e que votam tudo que o governo quer. Isso quebra o sistema de peso e contrapeso. A independência é fundamental. O Podemos será sempre um partido independente.
Líder, o senhor está sentindo falta do nome do futuro ministro da Fazenda ou de outros interlocutores importantes, autoridades do futuro governo, né? Casa Civil, por exemplo, dentro dessa negociação da PEC para dar uma avalizada, né, no que vem pela frente, do tamanho da PEC, do tamanho da licença para gastar também? Claro. Esse governo tem que mostrar o que veio. Período eleitoral é período de indefinição. O Lula é um hábil político, né? Tem uma tremenda experiência. É claro que, como candidato, eu não podia cobrar que ele definisse o ministro da Fazenda, nem o ministro da Saúde, nem coisa nenhuma, porque candidato não define nada. Candidato quer deixar todos felizes. Mas a eleição acabou. Agora é a hora da realidade. Não só eu, como todos nós lá no Senado, queremos saber, sim, quem será o novo ministro da Economia. Quantos ministérios vamos ter? Como é que esse governo vai funcionar? Quais são os projetos? Vamos ter reforma administrativa? Vamos fazer economia? Vamos fechar, por exemplo, aquela empresa idiota que existe lá para fazer o trem-bala que vai de São Paulo até o Rio, que não saiu do papel desde o governo Dilma, lembra? Passou o governo Bolsonaro inteiro, ele podia ter fechado, o Paulo Guedes podia ter fechado, também não fechou. Lá tem um monte de funcionários que só dão prejuízo. Esse governo tem aonde fazer economia. Isso seria um símbolo que eu estou colocando aqui. Mas tem outras coisas. Tem empresa absolutamente inoperante que tem que ser fechada, que está dando prejuízo. Tem muito lugar onde fazer economia. Tem que fazer reforma tributária, tem que fazer, tantas reformas que o nosso país precisa. Que reforma tributária ele vai mandar? Que tipo de orientação a economia vai ter? Tudo isso é fundamental para saber que tipo de aval esse governo merece. Como é que eu vou dar aval para um governo que eu não tenho nem ideia do que será? Uma coisa é o governo com o Haddad na economia, outra coisa é o governo com o Henrique Meirelles na economia. Totalmente diferente, não é? Senador Oriovisto Guimarães, líder do Podemos no Senado, lhe agradeço muito pela participação. Seguimos aguardando, então, o posicionamento de vocês pelos próximos dias. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. O nome do senador de Minas é Cleitinho. Quero mandar um abraço para ele e dizer que ele é muito bem-vindo ao Podemos. Obrigado a vocês.